Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que tenham tido um ótimo final de semana, um ótimo feriado. E hoje vamos continuar nossa aula. Na verdade, iniciaremos hoje um novo assunto, né, pessoal? Na semana passada finalizamos aí os gêneros textuais, não foi? Pronto. Hoje, pessoal, nós vamos olhar um novo assunto que se encontra no livro de vocês, tá bom? No livro grosso, na página 150. Pronto, 152. Página 152 do livro grosso de português, tá bom? O assunto é denotação e conotação, tá bom? Sentido conotativo e sentido denotativo. É o que nós estaremos estudando hoje. Ok, pessoal? Um assunto muito massa de estudar, tá bom? Que vocês vão aí entender muitas coisas, muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Ok, pessoal? Então, abram aí o livro nessa página aí, que já foi solicitado, tá bom? E vamos começar a nossa aula, tá bom? Página 152, tá? Página 152, certo? Peço que vocês aí agora passem para a página 151, ok? Vamos para a página 151 para entendermos o que é conotação e o que é denotação, tá bom? Aqui no livro de vocês tem uma pequena explicação sobre o que são esses dois termos, tá bom? Eu vou fazer a leitura agora e vocês me acompanham aí. Denotação e conotação. Sempre que falamos ou escrevemos, temos uma intenção. E para realizar esse objetivo, utilizamos palavras. Muitas palavras são apenas etiquetas, olha aí, ó, para nomear ações, objetos, sentimentos e sensações. Por essa lógica, podemos supor que há uma relação direta entre as palavras e as coisas do mundo. Olha que interessante, vamos ver isso aí. Mas não é bem assim. Na nossa língua, uma mesma palavra pode ser empregada de várias formas. Algumas palavras ou expressões que usamos na nossa comunicação diária são muito ricas semanticamente. Por isso, o sentido delas depende do contexto em que são usadas. É o que ocorre, por exemplo, com o termo vacas magras. Nestas frases aqui, ó. A gente tem um exemplo, né, onde ele usa aí essa expressão aí que tem um sentido conotativo, né? As vacas magras não são boas produtoras de leite. Nesse caso aqui, ele está usando o sentido denotativo, tá bom? Aqui a gente vai ver o que é. Nesse exemplo, dizemos que o termo vacas magras foi empregado com sentido denotativo, isto é, no seu sentido literal, tá? É o que não acontece, sim. Aí a gente tem outro exemplo aí, né? Eu vou copiar para vocês aqui no quadro, nosso quadro virtual. Nós temos aí o primeiro exemplo, né? Que diz assim: vacas magras não são boas produtoras de leite. Okay? Vacas magras não são boas produtoras de leite. Isso é verdade, né, pessoal? Quando a vaca ela tá magrinha, né? Ela não produz muito leite. A gente sabe que o leite, né, a maior parte do leite que a gente ingere, né, especialmente líquido, ele vem das vaquinhas, né, as vacas aí. E quando elas estão magrinhas, elas não produzem muito leite. E nesse caso aqui, a expressão é vacas magras, tá bom? Nesse caso aqui, ele está sendo usado com o sentido denotativo. Não se preocupe que a gente vai ver o que é esse sentido denotativo e o sentido conotativo, tá bom? Agora vamos para o segundo exemplo, que diz assim, Joana viveu uma infância de vacas magras. Segundo exemplo diz, Joana viveu uma infância de vacas magras. Eita, que infância difícil, hein? Então, vamos lá. Joana viveu uma infância de vacas magras. Então, temos aí, pessoal, duas frases, tá bom?
as duas aí, vou sublinhar aqui para vocês as expressões, que no caso são vacas magras e vacas magras. Okay? Essa é a expressão que vamos estar trabalhando agora. Nessa segunda expressão aí, pessoal, como vocês podem ler aqui no livro, diz o seguinte: o sentido da expressão vacas magras é conotativo. Para compreender essa expressão, precisamos contar com o nosso conhecimento de mundo, nossa experiência cultural. Assim, sabemos que vacas magras significa dificuldades, pouco dinheiro. Então, ao dizermos isso, expressamos um juízo. E aqui, pessoal, tem um resumo do que significam esses dois termos, tá? Denotação corresponde ao sentido literal das palavras, tá? E conotação ocorre quando uma palavra não é usada em seu sentido literal. Portanto, a conotação diz respeito a uma maneira pessoal de ver o mundo, as pessoas e as situações. Vamos lá agora, pessoal, para a nossa explicação sobre o que é o sentido conotativo e sentido denotativo, né? Que no caso é, vamos lá, conotação, denotação. Okay? Conotação e denotação. Gente, presta bem atenção nessa parte aí, que é bem importante, tá, pessoal? Denotação, pessoal, é quando a gente usa uma expressão, pode ser uma palavra, pode ser uma expressão, né? Pode ser um verbo, qualquer classe de palavra, tá? É quando a gente usa essa palavra com sentido literal. Como assim com sentido literal, professor? Como assim com sentido literal? É quando a gente realmente dizer aquilo num sentido real. Quando, por exemplo, aqui, ó, ela usou aqui vacas magras, a gente sabe, pessoal, especialmente quem tem conhecimento assim, né, do mundo, sabe que quando a gente diz vaca magra, a gente quer dizer que o dinheiro tá ruim, né? Por exemplo, quando vocês pedem aí alguma coisa ao pai de vocês, pai, compra esse brinquedo para mim, compra aquela roupa, eu gostei, achei legal. Aí o pai de vocês diz assim, ó, filho, a vaca tá magra, né? Ou seja, o negócio tá ruim, tá com pouco dinheiro. Então, vaca magra significa pouco dinheiro, quando a situação não está boa. Por exemplo, o Brasil, ele está agora com uma vaca magra, né? A gente está em um momento de crise financeira, estamos se recuperando aos poucos, né? Gradativamente, né? Gradualmente também, mas a gente sabe aí que a situação realmente financeira não está muito boa. Então, o Brasil, ele está com uma vaca magra, tá bom? Então, essa expressão vaca magra, ela significa pouco dinheiro, tá bom? Nesse sentido aqui, pessoal, tá? Na primeira frase, vamos olhar a primeira frase aqui. Vacas magras não são boas produtoras de leite. Nesse caso aqui, nós temos o sentido denotativo, pessoal. Por que denotativo, professor? Porque nesse caso aqui, gente, eu não estou utilizando essa expressão vacas magras como uma expressão. Eu estou realmente dizendo as vacas magras. Eu não quero dizer dinheiro. Aqui eu não estou me referindo a dinheiro. Eu estou me referindo literalmente às vacas magras, tá? Aqui, ó, vacas magras não são boas produtoras de leite. A gente sabe que não é, né? Então, nesse caso aqui, essa expressão não está sendo utilizada. Na verdade, não é nenhuma expressão, né? Porque não está sendo utilizada no sentido conotativo, tá bom? Diferente da segunda frase. Olha a segunda frase aqui, ó. Deixa eu botar uma outra cor aqui, pronto. Essa segunda frase aí, ó. Joana viveu, coloquei um, né? Uma infância de vacas magras. Olha aí, ó. Joana viveu uma infância de vacas magras. Pessoal, nesse caso aí, vacas magras está sendo usado no sentido literal, para realmente dizer que ela viveu uma infância de vacas magras, ou está sendo usado num sentido conotativo, ou seja, dizendo que ela viveu uma infância de pobreza, né, sem dinheiro. O que é que vocês acham aí? Vamos analisar essas duas frases, vamos ver onde é que a gente chega e qual conclusão a gente vai chegar. Eu acho, pessoal, que essa segunda aqui, ela não está apresentando o sentido denotativo, ou seja, o sentido literal. Ela está apresentando o sentido conotativo. Ou seja, aqui vacas magras está sendo usado como uma expressão, tá? Ou seja, o que ela quis dizer aqui é que Joana viveu uma infância de pobreza, tá? Tempos difíceis, sem dinheiro, né? Sem condições de trabalho. Então, foi isso aqui que o autor quis dizer com essa frase aqui. Já na primeira frase, não é uma expressão, pessoal. O que o autor quis dizer aqui é que realmente vacas magras não são boas produtoras de leite. Aqui a gente não está
se referindo nada além literalmente das vacas que são magrinhas, tá bom? Não tem nenhum outro sentido aqui nesse primeiro sintagma aqui nominal, tá bom? Então, vamos lá continuar. Então, para resumir aqui, pessoal, denotação é o sentido literal. É realmente para levar o pé da letra, tá bom? E conotação é o sentido figurado, tá? É quando a gente realmente a gente utiliza algo, mas não deve ser levado ao pé da letra, tá bom? A gente usa como se fosse uma comparação, tá? Quando, por exemplo, você fala assim, Maria, sei lá, fulano parece, deixa eu ver aqui, fulano parece um esqueleto. A gente normalmente diz isso quando a pessoa está magrinha, né? Quando não está magrinha, né? Não está comendo muito, né? Então, mas no caso essa frase aí, parece um esqueleto. A gente está usando sentido denotativo ou conotativo? O que é que vocês acham? David, eu mesmo, eu estou bem magrinho, né, gente? Você pode perceber, né? David está parecendo um esqueleto. O professor David está parecendo um esqueleto. E aí, sentido conotativo ou sentido denotativo? O que é que vocês acham? Eu acho, pessoal, que aí é o sentido conotativo, né? Porque eu não estou dizendo que ele literalmente parece uma caveira, né? Parecesse uma caveira, seria literalmente uma caveira, né? Mas quando a gente, um esqueleto, né? A gente sabe que um esqueleto parece literalmente com um esqueleto, né? O que ele quis dizer é que ele fez uma comparação entre um esqueleto, que ele é magro, e eu, que também atualmente eu estou magro. Então, a gente faz uma comparação. Então, o sentido conotativo é isso. Ele fez uma comparação de algo não literal, tá bom? Agora, se eu disser assim, por exemplo, agora com o sentido denotativo, sentido literal, certo? David é um pé rapado. Gente, pé rapado normalmente a gente usa quando a pessoa não tem dinheiro, né? Acho que vocês já ouviram essa expressão. Pé rapado, certo? É uma expressão que a gente usa quando a pessoa não tem dinheiro. É liso, né? Pé rapado, etc. Esse pé rapado aqui. Só que nesse caso aqui, pessoal, digamos que eu realmente rapei o pé, né? Tirei todos os pelos do pé, sei lá. Aí, nesse caso aqui, se eu dissesse isso aqui, eu estaria usando o sentido denotativo, que é o sentido literal. Mas na maioria das vezes, né, claro, a gente sabe que essa expressão aqui, pé rapado, é utilizada com o sentido conotativo, tá? Conotação, sentido conotativo, tá bom? Conotativo. Porque no caso aqui, pé rapado não está literalmente dizendo que o pé da pessoa é rapado, né? Está dizendo que ela não tem dinheiro. Então, quando a gente diz assim, ó, fulano é um pé rapado, quer dizer que fulano não tem dinheiro, tá? Fulano tá, ó, liso, sem dinheiro. Fulano tá na vaca magra. Fulano tá na vaca magra, entendeu? Então, quando a gente diz aí pé rapado, a gente quer dizer que a pessoa está lisa, daquele jeito, né? Ok, pessoal, muito bem. Então, como vocês puderam ver aqui, né, a gente tem o sentido conotativo e o sentido denotativo, ok? Como vocês acabaram de ver aí. Sentido denotativo é o sentido... Perdão, deixa eu trocar aqui. Sentido denotativo é o sentido literal, ok? E o sentido conotativo é o sentido figurado, quando a gente quer usar aquilo ali como uma forma de expressão, ok? Aí no livro de vocês, ainda na página 151, agora vamos para a página 152, onde temos aí algumas atividades, certo? Sobre essa questão aí dos sentidos conotativos e denotativos. Gente, uma coisa que é muito importante a gente mencionar aqui, tá, pessoal, que acontece muito, é que essas questões, pessoal, principalmente na questão conotativa, que é o sentido figurado, elas variam muito, pessoal, de região para região. Por exemplo, aqui no Nordeste, quando a gente quer dizer que a pessoa não tem dinheiro, a gente diz que é liso, né? Ele é um liso, ele não tem dinheiro, né? Já, por exemplo, no Sudeste, eles usam muito pé rapado, né? Vaca magra, na verdade, não usam muito, até usam liso, né? Mas não tão constante quanto nós usamos. Então, às vezes, a gente pode conhecer uma pessoa que fala diferente da gente, que usa expressões diferentes. Não é que ela seja mais esperta ou menos esperta, ou mais inteligente ou menos inteligente do que a gente. Claro que não, pessoal.
tá? A questão é que cada região tem expressões específicas, tá? Cada região tem expressões específicas e a gente precisa se adaptar a essas expressões, certo? A gente precisa se adaptar a essas expressões. Por quê, gente? Vai variar de região para região, tá bom? Varia de região para região. E a gente tem que se acostumar, senão a gente pode até ser chamado de preconceituoso, tá? Nós não queremos ser preconceituosos, porque isso corresponde a preconceito, tá, gente? Que é uma coisa que a gente vai estar estudando nas próximas unidades, tá bom? Deixa eu colocar aqui, que é o preconceito linguístico, tá bom? Se alguém chegar para você, por exemplo, e falar assim, professor, eu estou comendo um aipim. Alguém sabe o que é um aipim, pessoal? Aqui a gente chama de macaxeira, né? Aipim. Eu nem sei se é assim que se escreve, porque a gente nem usa essa palavra aqui. Eu acho que é aipim. Acho que é assim, aipim. A gente nem usa essa palavra aqui, para falar a verdade, aipim. A gente usa macaxeira. Em alguns locais a gente usa mandioca, né? Que alguns locais eles falam mandioca, tá bom? Mas aqui a gente fala até mandioca, fala macaxeira, né? Isso aqui, pessoal, para eles, só que para eles é aipim. Da mesma forma que a gente chega lá falando macaxeira, eles podem achar um pouco estranho, né? Mas eles vão entender que aqui no Nordeste a gente fala aipim. Então, essa questão aí, pessoal, tem muito a ver com preconceito linguístico, tá? Que são essas variações que a gente vai estar estudando depois. Mas a gente tem que tomar muito cuidado aí, tá bom? Para que a gente não acabe ofendendo nosso amiguinho por causa disso, especialmente se nosso amiguinho for de outro estado, né? Rio de Janeiro, São Paulo, né? Paraná, Pará. Todos esses estados, pessoal, eles contêm suas próprias expressões, tá? Por exemplo, no Paraná, eu acho que eles não falam muito pô, né? O velho que a gente usa aqui, né? Na moral, a gente fala muito isso, né? O massa, né? Aconteceu até um caso, a minha irmã, ela visitou São Paulo, alguns anos atrás, alguns familiares nossos lá que vivem lá, e ela falou massa, né? Aqui quando a gente fala massa, a gente quer dizer o quê? Olha que exemplo legal, massa. Massa quer dizer uma massa, né? Massa de fazer, sei lá, massa de pão, né? Massa de cimento, massa de várias massas. Só que quando a gente diz massa, a gente tá usando massa no sentido conotativo. Significa o quê, pessoal? Massa. Massa significa algo legal, né? Algo interessante, né? Algo, poxa, maneiro, né? Lá não, lá eles não usam massa, não existe massa para eles. Se você falar massa, eles vão pensar que literalmente é massa, massa de pão, né? Massa de bolo, massa de cimento, né? Massa de modelar. Eles não sabem que lá massa significa legal ou interessante, tá bom? Esse massa aqui você usa apenas no Nordeste, certo? A gente usa Nordeste, beleza? Massa. Lá para eles não usam esse daí. Então, se você chegar lá falando massa, eles certamente não vão entender. Eles vão perguntar, oh, como assim, massa? O que é que você quis dizer com isso? Aí você vai dizer, ah, não, a gente usa uma expressão, né? A gente usa massa no sentido conotativo. Olha aí, ó, a gente usa no sentido conotativo para que significa legal. Ah, entendi. Que massa, cara, entendeu? Então, essas questões aí, tá, pessoal? Agora, claro que em alguns contextos a gente usa no sentido denotativo, né? Por exemplo, eu faço pão com massa. Nesse caso aí, pessoal, massa está sendo usado no sentido conotativo ou no sentido denotativo? E aí, conotativo ou denotativo? O que é que vocês acham aí? Qual é o sentido no qual essa palavra está sendo usada nesse contexto aí? Tá? Nesse caso aí, pessoal, está sendo usado com o sentido de denotativo, certo? Sentido denotativo, porque nesse caso aqui eu estou realmente falando de massa, aquela substância química, né, que é usada para fazer pão, etc. Então, aqui massa está sendo utilizado no sentido denotativo. E agora? Complicou mais um pouquinho, né? Olha aí. Olha que legal. Eu faço pão com massa e ele fica massa. Gostaram da minha frase? Bem criativa, né? Eu faço pão com massa e ele fica massa. Olha aí. O que é que vocês acham? Nesse caso aí, pessoal, a gente tem dois. A gente tem massa, a primeira massa aqui, né, sendo usada no sentido conotativo
perdão, no sentido denotativo aqui, e o segundo está sendo usado no sentido denotativo. Por quê? Porque no primeiro eu estou realmente me referindo à massa, a substância química. E no segundo eu estou dizendo que a massa, que o pão, fica legal, fica bem gostoso, fica bem comestível, né? Fica massa. Tá vendo que essa questão aqui pode variar muito, gente? Esse massa ele pode significar várias coisas, depende do contexto, gente. Algumas pessoas podem perguntar, professor, como é que eu posso saber, professor, se eu estou usando, a pessoa que estiver falando comigo, se ela está usando uma palavra, uma expressão, no sentido denotativo ou no sentido conotativo? Como é que eu vou saber, professor? Isso daí tem como adivinhar? Tem, gente. É pelo contexto, tá? Você vai ter que analisar toda a situação. Por exemplo, nessa frase aqui, ó, dá para a gente perceber, não dá, pessoal, pelo contexto? Eu faço pão com massa e ele fica massa. Dá para perceber que a primeira, estou falando da massa mesmo, né, sentido denotativo, e na segunda eu estou me referindo no sentido conotativo. Tá bom, gente? Dá para perceber isso, não dá? Dá. Então, isso aqui é o contexto, gente. Mas se eu tirar essas duas palavras do contexto, né, eu vou pegar aqui o massa, vou tirar, vou colocar aqui, e vou pegar esse outro massa aqui e vou colocar aqui. Tá? Veja que agora, gente, não tem como saber. Ó, não tem como saber, gente, porque eu tenho que ter o contexto para poder colocar essas duas palavras. Se não tiver contexto, gente, não tem como eu fazer, eu distinguir. Tem que ter o contexto, tá? Se o cara chegar para mim e falar assim, massa, tipo só massa, sem nenhum contexto, eu vou entender pelo menos que ele está pedindo massa. Ele está pedindo que eu dê para ele algum tipo de massa, mas depende muito do contexto. Por exemplo, você está trabalhando com padeiro. O padeiro faz o quê? Pão, bolos, né? Tortas, né? Etc, né? Bom, então o padeiro faz tudo isso aí. Então imagine que você está trabalhando com um padeiro, né? Está trabalhando com um padeiro e o padeiro chega para você e fala assim, David, massa. O que é que você vai entender? Você vai entender que o padeiro está solicitando que você pegue a massa. Porque o contexto que você está numa padaria. Então você vai pensar, o seu cérebro vai pensar, poxa, eu estou numa padaria. Se ele está falando massa, aqui a gente usa muito a massa, né? A gente usa muito massa. Então eu vou pegar a massa para ele. Eu acho que ele deve estar pedindo pela massa. Entendeu, pessoal, a lógica? Então é isso que acontece, gente. Para você saber o significado, você tem que olhar o contexto. Sem o contexto, não tem como saber o que aquela pessoa quer dizer, se é o sentido denotativo ou o sentido conotativo. Muitas vezes acontece, gente, presta atenção aqui, hein? Muitas vezes acontece de as pessoas te entenderem errado. As pessoas entenderem errado porque não entenderam o que você quis dizer. E isso é algo que acontece muito, gente. Muito mesmo. Às vezes você quer usar algo no sentido denotativo, né? Ou conotativo, e a pessoa acaba entendendo de outro jeito, de outra forma. Entendeu? Por exemplo, você chega para a pessoa e fala assim, vamos rápido, rápido, rápido. Aí, digamos que ela entende isso de outra forma, ela não entende no sentido literal, né? Aí acaba que ela não vai rápido, né? Então, você vai atrasar o seu serviço, alguma coisa aí, porque ela não entendeu no sentido denotativo, ela entendeu no sentido conotativo. Entendeu? Quando, por exemplo, assim, você chega em casa com pressa, aí você vai, mãe, eu tô me urinando, mãe, preciso ir no banheiro, sei lá, tô muito apertado, mãe, tô muito apertado. Aí sua mãe pensa que você só tá, né, exagerando, né? Não, ele só quer entrar rápido no banheiro, ele só tá exagerando, ele pode aguentar. Aí você acaba que não aguenta, né? Isso é até mal, né? A gente não pode ficar prendendo muito a urina, né, gente? Porque a gente sabe que isso faz mal, né? Faz mal pro nosso intestino, né? Então, aí, digamos que você chega em casa e você fala, mãe, eu tô realmente apertado, mãe. Mas a sua mãe não entende, né? Imagina a situação, gente. Imagina a situação. Aqui quando a gente quer dizer que a gente precisa ir no banheiro, a gente diz, eu tô apertado, né? Olha a outra expressão aí, apertado, né? Essa expressão eu acredito que seja usada em todos os lugares do Brasil, né? Então, em qualquer lugar que você chegar no Brasil, se você falar isso, todo mundo vai lhe entender, tá? Essa é uma expressão global, posso dizer assim, né? Então, imagina que você chega em casa. Aí você fala, mãe, tô apertado. Imagina só, tá? É uma hipótese. Sua mãe não sabe o que isso significa. Fala, mãe,
tô apertado, mãe, tô apertado. Ela fala, como assim, filho? Você tá apertado? Tem alguma coisa te apertando? Solta a calça, então, solta a camisa, tá apertado, é? Não, mãe, eu tô apertado, mãe. Então, filho, então desabotou a camisa, filho, desabotou a calça. Mãe, eu preciso ir no banheiro, mãe. Pra quê? Pra trocar de roupa? Mas você, entendeu? Então, imagina se ela não soubesse o que isso significa, né? Então, é muitas vezes isso que acontece, pessoal. Às vezes a gente não entende, não entende o que a pessoa quis dizer. Às vezes a pessoa diz uma coisa no sentido conotativo e a gente entende no sentido denotativo. É isso que a gente vai ver nas próximas aulas sobre esse assunto, tá? Eu trouxe aqui algumas trilhas para vocês bem legal, tá bom? Sobre essa questão aí da denotação e a conotação. Eu acho que vocês vão gostar muito, tá bom? É muito legal esse assunto, muito interessante. E lembre sempre do que eu falei, tá, pessoal? Sobre aquela questãozinha lá, né? Do preconceito linguístico, tá bom? Tomar cuidado, às vezes nosso amiguinho de outro estado, de outro lugar, ele fala diferente. Isso não quer dizer que esteja errado ou certo, tá? Como eu sempre tenho falado aqui, cada região, cada localização tem a sua forma específica de falar. Não é errado e não é nem certo. Não existe isso de certo e errado, não, tá bom? Cada um tem a sua forma de falar de acordo com a sua região. Tá bom, pessoal? Então, vejam o livro aí na página 152, tá bom? Vai ser a atividade que eu quero que vocês façam. E na próxima aula vamos analisar aqueles quadrinhos que eu trouxe para vocês, para que a gente possa fazer umas atividades e praticar o que a gente viu aqui nessa aula. Beleza, pessoal? Novamente foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês estudem bem muito. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar lá no Class App e eu estarei respondendo, tá, pessoal? Muito legal esse assunto. Se atentem a todas as observações que eu fiz aqui sobre o sentido denotativo, conotativo, tá bom? Literal, figurado. E também sobre a questão do preconceito linguístico, tá, gente? Vamos se atentar a isso aí, que é muito importante, é constante esses casos aí de preconceito linguístico, tá? Acaba ofendendo, né? Nós acabamos ofendendo nossos amiguinhos sem muitas vezes nem saber, né, gente? Então, isso é um pouco chato, né? Vamos nos policiar quanto a isso. Ok, meus queridos, então eu vejo vocês na próxima aula. Novamente foi um prazer estar aqui com vocês. Estudem bastante e na próxima aula continuamos nosso assunto sobre conotação e denotação. Sentido denotativo, perdão, e sentido conotativo. Tchau, pessoal. Tenham uma boa semana e até lá. Fique com Deus. Tchau.